eu sou a Lady e hoje inauguramos uma nova rúbrica aqui no canal. Top mais qualquer coisa. No top mais qualquer coisa, como o nome indica, fazemos um top de algo, de algum tema em particular, e depois acrescentamos mais algumas informações, curiosidades, por aí fora, que é o qualquer coisa. O eleito para inaugurar esta nova rúbrica é nada mais nada menos que o espião mais famoso do mundo. Que, por assim dizer, é o pior espião do mundo também, não é? Porque se é espião não devia ser conhecido. E estamos a falar de quem? De James Bond 007. Então vamos fazer o nosso top, ou o meu top, de qual foi, então, do melhor 007, o melhor James Bond da história até hoje. E atenção, vamos falar, não é uma questão de qualidade de ator, porque na realidade são todos bons atores, nem pela qualidade dos filmes em si. É mesmo qual aquele que eu achei, que eu considerei que estava mais próximo de ser realmente o melhor 007, a melhor personagem entre todos os atores. De ressaltar que neste top não vão constar nem Barry Nelson nem David Niven, porque ambos fizeram de facto o papel de James Bond, mas fora dos filmes da franquia 007, portanto, filmes independentes dessa franquia. Então nós para este top vamos só usar aqueles 6 atores que interpretaram o personagem de James Bond na franquia de 007 que teve início em 1962. Muito resumidamente, e antes de irmos até ao nosso top, 007 conta a história de um agente secreto britânico da agência MI6, James Bond. Foi criado em 1953 por Ian Fleming através da publicação de livros de bolso. Teve então direito a 3 filmes não oficiais, mas dentro da franquia existem até o momento 25 filmes e 6 atores a dar vida ao espião mais famoso do mundo. Há algumas curiosidades aqui também a acrescentar. O personagem é exclusivamente interpretado por atores das Ilhas Britânicas, à exceção de George Lazenby, que é australiano. Aliás, George Lazenby é todo ele uma exceção dentro do universo de James Bond. Mas já lá vamos. Até agora só houve uma mulher a interpretar o personagem de M, que foi Dame Judi Dench. Quem mais? Uma senhora maravilhosa. Diana Rigg, outra senhora maravilhosa que vocês devem conhecer de Game of Thrones e que nos deixou, infelizmente, recentemente, foi a única Bond Girl cujo personagem se casou efetivamente com James Bond. Toda a gente conhece a frase My name is Bond, James Bond. E quem deu início a esta tradição de utilizar esta frase foi precisamente o Sr. Exceção, George Lazenby. Até lá, que foi o segundo James Bond. Sean Connery, que foi o primeiro, apenas dizia Bond, James Bond, porque ele também utilizava um bocadinho mais a linguagem corporal. E então dizia apenas aquela frase sem o meu nome é. Segundo a Wikipédia, ao longo dos últimos 24 filmes, No Time to Die não está incluído nesta estatística, porque é o último filme a ser lançado, James Bond bebeu uma média de 4 martinis e meio por filme, num total de 109 vezes. Só em Quantum of Solace foram 24. Eu só tenho a dizer que aquele fígado deve estar bonito. Iniciamos então o nosso top com o 6º lugar. E surge então George Lazenby, que é um ator australiano e fez apenas um filme de 007, no caso, Ao Serviço de Sua Majestade, em 1969. De qualquer das formas, e apesar de só ter feito um filme, por isso é que está em 6º lugar, porque também não há muito para comparar com os outros atores, George Lazenby acaba por deixar algum cunho aqui, alguma marca enquanto James Bond. E porquê? Porque além de ter sido aquele que então iniciou aquela tradição de dizer My name is Bond, James Bond, ele também foi o único James Bond que no ecrã casou. Há algumas referências ao facto de James Bond ter casado
principalmente num dos filmes com Timothy Dalton, mas casar, mesmo casar com a noiva ali ao lado e tudo, só George Lazenby é que teve esse direito. Portanto, vai ser sempre o James Bond que casou. E enviou logo a seguir, mas isso já é spoiler. Em quinto lugar, temos precisamente Timothy Dalton. Este ator galês interpretou o personagem James Bond 2 vezes. Uma em 1987, com Risco Imediato, e a última vez em 1989, com Licença para Matar. Timothy Dalton foi o quarto ator a dar vida a James Bond e durante muitos anos foi considerado, ficou marcado como aquele que seria o James Bond mais sangrento de sempre. O que, na minha opinião, vale muito pouco e é um argumento muito pouco válido na altura de avaliar o desempenho e a qualidade de determinado ator, porque não é o ator que determina se vai matar mais ou menos pessoas ou se o filme vai ser mais ou menos violento. Ele limitou-se a seguir, e muito bem, o argumento que lhe foi passado, as diretrizes que lhe foram dadas, e voilá, foi sangrento até o Daniel Craig, na minha opinião. A partir daqui, provavelmente vai haver muita gente que não vai concordar com o resto do top, mas eu estou um pouco marimbando, porque eu já disse que isto é o meu top pessoal, é a minha opinião pessoal, e até porque o desempenho de todos eles foi bom na sua generalidade. A partir de agora é mesmo uma questão de gosto pessoal pelo desempenho de cada um. Temos então em quarto lugar o atual James Bond, Daniel Craig, o ator inglês que desempenhou o papel de James Bond em Casino Royale, em 2006, Quantum of Solace, em 2008, Skyfall, em 2012, Spectre, 2015 e o filme mais recente, agora de 2020, No Time to Die. Se Timothy Dalton era o mais sangrento, então Daniel Craig é o bota sangrento nisso. O que de qualquer das formas faz algum sentido, porque com o avanço da tecnologia, com um aumento da espetacularidade através dos efeitos especiais, das sequências, de velocidade, ou seja, faz com que realmente tudo pareça um pouco mais violento dentro das cenas de ação. De qualquer das formas, com o James Bond, Daniel Craig, acabamos também por explorar um pouco mais das emoções do próprio personagem. Então, em Casino Royale, com a Vesper, acabamos por explorar bastante esse lado mais sentimental, de maior sofrimento, mais humano, realmente de James Bond, não tanto aquele engatatão com ar malandro. Portanto, acabamos por ter também aí uma perspectiva maior daquilo que é James Bond. E, de facto, Daniel Craig vai efetivamente ficar para sempre ligado a este personagem, sem dúvida nenhuma. Bom, e agora vamos para o meu linchamento em praça pública, porque em terceiro lugar eu decidi colocar quem? Sir Sean Connery. Pois, eu sei que ele foi o primeiro e também sei que ele foi maravilhoso e também sei que ele vai ficar para sempre ligado ao personagem, porque de facto foi o pioneiro, e também sei que ele foi o bombeiro de serviço quando o George Lazenby decidiu dizer tchau tchau e ele foi fazer o último James Bond antes de irem buscar então Roger Moore. Mas para mim, Sean Connery é muito mais do que James Bond. Eu acho que ele realmente esteve muito bem. Foi ele que lançou o repto de como é que seria o personagem em si. Teve o desafio de ser o primeiro da franquia, porque já sabemos que houve alguém antes dele. Mas para mim, Sean Connery é, por exemplo, um ator que ganhou o Oscar da Academia com Os Intocáveis. Está ligado a outros filmes que eu acho que esteve bem melhor do que em 007, como por exemplo até na Armadilha com a Catherine Zeta-Jones, entre outros filmes. Mas de facto em Os Intocáveis, que é só um dos meus filmes favoritos, este senhor teve realmente ali um grande cunho e mostrou grande qualidade. Portanto, para mim, Sir Sean Connery não é só o 007.
não é só James Bond. E na minha opinião, houve outros dois senhores que acabaram por sobressair enquanto o espião. E esses sim vão ficar realmente completamente ligados a este personagem para sempre na história desta franquia. E vamos já para o segundo lugar. Ora, se em terceiro lugar estava um escocês, em segundo vem um irlandês. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan interpretou 4 vezes James Bond entre 1995 e 2002. E este sim, se efetivamente Sean Connery é um ator de qualidade universal e que pode estar ligado a outros filmes, no caso de Pierce Brosnan, que para mim não é um ator absolutamente brilhante, de qualquer das formas ele interpretou este personagem realmente de uma forma muito boa e que vai ficar marcado para a história do personagem. Ele deu um cunho realmente muito importante, muito pessoal ao personagem. Aquele estilo mais desapegado, mais descontraído, engatatão, maroto, aquele ar realmente, mas ao mesmo tempo com muita ação também, mas sempre com muita classe. Como diria Pedro Barbosa, classe e qualidade. E de facto, Pierce Brosnan atribuiu essas características ao personagem, como a parte de mexer também o martini e por aí fora. Acabou por dar mais elegância, eu acho, ao personagem, que na realidade é isso, não é? Um espião elegante, engatatão, mortal, muito eficaz. Pierce Brosnan foi tudo isso, 4 vezes. Eu acho que ele só consegue ser suplantado, de facto, por quem vem aí em primeiro lugar. E quem vem em primeiro lugar já fez de santo também. Quando James Bond foi lançado, em 1962, estava Roger Moore a interpretar o santo na série com o mesmo nome. Infelizmente, Sir Roger Moore já não se encontra entre nós, já que faleceu em 2017, foi o primeiro James Bond a morrer, mas deixou-nos um legado de 7 filmes, que interpretou de 1973 até 1985. E de facto, para mim, este é realmente o verdadeiro. James Bond, em toda a sua plenitude, com toda a sua classe, eu acho que é o único que realmente acaba por ultrapassar um pouco Pierce Brosnan. E porquê? Porque numa altura em que não havia toda aquela tecnologia por trás para valorizar o filme, acabou por ser aquele ator que sobressaiu em todo aquilo que pode ser o filme, ou seja, não havia necessidade de efeitos especiais, fosse o que fosse, porque ele ganhava cada cena que interpretava. E realmente deixa muita marca. E depois não é só isso, enquanto que, no caso, por exemplo, de Sean Connery, como eu já referi aqui, está ligado a outros filmes com grande qualidade. Roger Moore tem 2 trabalhos essenciais, 2 personagens que vão ficar ligados a ele para sempre: o Santo e James Bond. Não há muito mais que isso. Há outros trabalhos que ele fez, obviamente, fez outras participações, mas quando falamos de Roger Moore, falamos que ele foi o 3º James Bond e um dos melhores, para mim o melhor, e falamos também que foi o Santo, e o melhor santo, sem dúvida nenhuma. Portanto, este é o meu top. Concordem ou não? Se concordarem, deixem comentários. Se não concordarem, também deixem comentários. Concordem ou não concordem, deixem comentários. E já agora, subscrevam o canal, deixem o vosso like, apertem no sininho e vão vendo mais vídeos. Se tiverem sugestões para outros tops, façam o favor de deixar também nos comentários. Teremos todo o gosto em explorar mais temas para adicionar então aqui no canal. Por hoje é tudo. Beijinhos!